E finalmente, a justiça começa a ser aplicada contra Alexandre de Moraes, que acaba de sofrer a maior humilhação da sua vida. Nós vamos trazer isso aqui e a TV Globo ao vivo expôs toda a maracutaia e a mentirada no Supremo Tribunal Federal, finalmente. E ainda nós vamos mostrar aqui também neste vídeo, você vai ver agora, a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, acaba de desmentir tudo aquilo que o Moraes colocou para a mídia e a PF conseguiu resgatar aquelas mensagens que estavam apagadas no celular de Vorcaro e agora a verdade vem à tona. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes está sem saída, a casa caiu, nós vamos mostrar isso aqui tudo agora, mas antes eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo, para se inscrever aqui no canal. Esse vídeo está sensacional, talvez o melhor vídeo deste ano que você possa assistir. Confira aí, agora finalmente as coisas começam a acontecer. Vamos para a matéria. Moraes acabou de sofrer a maior humilhação da sua vida. O seu dia vai ficar muito, mas muito mais alegre e feliz com essa sequência de vídeos que eu vou mostrar para você agora, que mostram a maior humilhação que o ministro Alexandre de Moraes sofreu na vida dele. Gente, é surreal, mas ao mesmo tempo extremamente satisfatório de ver, porque você vai ver a justiça sendo feita contra quem cometeu tantas injustiças, contra tantos inocentes, posando de juiz justo e imparcial, a máscara caiu. Ontem a situação ficou tão insuportável para ele que ele teve que ir lá publicar uma nota para a imprensa, dizendo que eram mentiras as reportagens da Malu Gaspar. Aliás, aquelas reportagens impecáveis, aquelas mostrando as conversas dele com o Daniel Vorcaro no dia da prisão do banqueiro. Ah, mas ele tomou uma imensa de uma invertida, uma baita resposta da Globo que deixou ele sem chão. Ele deve estar, gente, até agora procurando o rumo dele. Assiste aqui comigo, então, ao primeiro vídeo. A gente tratar justamente do teor dessa nota. O Jornal Globo, na verdade, publicou, fez uma publicação no seu site sobre essa negativa do ministro, que aí esclareceu todo o material que embasou a matéria da Malu Gaspar. E aí o jornal diz o seguinte, que as mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela PF. E, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, que o ministro cita lá na nota, o material a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota do banqueiro. E aqui a gente vai ter mais detalhes. Então, esses dados das mensagens do dia 17 de novembro, entre Daniel Vorcaro e Moraes, foram retirados do celular do dono do Master. E mais, passaram por análise técnica da Polícia Federal, que permite visualizar ao mesmo tempo a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. E mais, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o material a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam. E sim, esse material é resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. Portanto, gente, você entendeu o que aconteceu? Ontem, quem viu meus vídeos aqui viu que a gente mostrou as mensagens do Daniel Vorcaro para Alexandre de Moraes. E a gente mostrou que tinha a mensagem de visualização única, que se autodestrói, e tinha o texto da nota. Aí, o Alexandre de Moraes, ele soltou uma nota dizendo, olha, tá tudo errado, são pastas diferentes. Ele falou uma coisa lá que não dava nem para entender. Aí veio o Globo e disse, não, calma aí. A gente não fez aqui uma comparação entre o horário da mensagem de visualização única e o texto do bloco de notas, não. O material que a gente mostrou é fruto de uma perícia da Polícia Federal que usou um sistema próprio, como os sistemas que tinha lá na Força Tarefa da Lava Jato, que permite reverter a visualização única, a deleção, permite reverter o apagamento da mensagem. Ou seja, o software vai lá e consegue não só pegar todos os textos de WhatsApp, mas consegue pegar inclusive aquilo que foi apagado do celular. Aquilo que foi autodestruído, consegue reverter aquela autodestruição e mostrar o texto. Ou seja, não é simplesmente um cruzamento de horários. Tem a prova irrefutável. Alexandre de Moraes agora ficou com a cara no chão. Segue aqui. Portanto, nesse trecho aqui, o jornal especifica como chegou a informação checada e que foi periciada pela Polícia Federal para que ela fosse publicada e com todo o método de checagem e também de precisão. No material do Globo constam, no envio das mensagens, o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, o número e o nome do ministro foram conferidos e checados pelo jornal. Para proteger informações pessoais do ministro,
O número de Moraes usado à época desses diálogos, 17 de novembro do ano passado, com Porcaro, foram cobertos nos prints que foram publicados, tanto na edição impressa do jornal, quanto na edição digital dessa reportagem. Então, houve esse cuidado relacionado aos dados, porque ao jornalismo profissional interessa a notícia e não vazar qualquer tipo de dado pessoal. Essas informações foram checadas ao longo da última quinta-feira, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos desse caso. Tem mais uma informação. O número usado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Porcaro com imagem de visualização única, como respondeu com emojis de aprovação à primeira e à última mensagem enviada. O que o jornal está dizendo aqui? Que essa matéria, né, o que o jornal está dizendo aqui por meio dessa matéria, né, que é uma matéria que é esclarecedora e também informativa sobre como se chegou a essa precisão de que sim, Porcaro e Moraes trocaram mensagens. Gente, isso aqui é destruidor. Isso mostra que Moraes mentiu descaradamente, despudoradamente, mentiu para esconder o que ele fez. Isso acaba com qualquer risco, com qualquer sobra de credibilidade do ministro Alexandre de Moraes. Você está entendendo o que aconteceu? Moraes usou uma desculpa, tentou inventar um detalhe técnico para dizer não fui eu. Não, isso aí é fruto das mensagens da CPI que estão desorganizadas lá na pasta. Aí veio o Globo e disse, não, isso aqui veio da perícia da Polícia Federal, que usou um sistema, um software próprio, foi lá, conseguiu olhar as mensagens, provar que o Moraes efetivamente mandou mensagens, reverter a visualização única e conseguir mostrar os documentos enviados, os prints enviados. E conseguiu mostrar ainda os emojis, os joinhas, as reações do Moraes às mensagens do Porcaro. Gente, isso aqui é destruidor. Que porrada, que pedrada. A Globo não tá brincando com o Moraes. Eles tinham certeza sobre a apuração deles. Aí eles soltaram as reportagens, esperaram a negativa do ministro, porque sabiam que ele ia tentar aí desmentir, e depois detonaram a nota dele ponto a ponto. E olha aqui o Demetrio Magnoli, que deu a letra sobre o que aconteceu. Olha aqui, ó. A casa caiu. A nota do ministro Alexandre de Moraes foi incinerada por esse esclarecimento do jornal O Globo. Não esqueçam tudo que eu falei antes sobre a CPMI do INSS. Não é daí que surgiu a informação. A informação surgiu de perícia do celular de Porcaro pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes fez uma nota que enrolava, se referindo a algo que não tem a ver com a informação, que são arquivos que estão na CPMI do INSS. Agora, o ministro Alexandre de Moraes precisa parar de enrolar. E ele precisa responder a perguntas simples, com respostas simples. É verdade ou não é verdade que o seu celular recebeu mensagens de Porcaro naquele dia? É verdade ou não é verdade que o seu celular respondeu a essas mensagens naquele dia com textos de visualização única? Esses, as respostas, que não se conhece o conteúdo, porque a polícia não tem o celular de Alexandre de Moraes, tem apenas o de Porcaro. É verdade ou não, portanto, que o celular de Porcaro conversou com o seu celular no dia da prisão de Porcaro? Aí pode-se dizer sim, é verdade, ou não, é mentira. Para dizer não é mentira, vai ser preciso refutar a perícia da Polícia Federal. Não é fácil. Mas são essas as perguntas que se colocam para Alexandre de Moraes. Eu concordo inteiramente com o Joelson. Não é que não é fácil, gente. É impossível refutar a perícia da Polícia Federal. Tá lá comprovado. Pegaram o celular do Porcaro, tem tudo extraído. Sistema auditável, WhatsApp, conferível, extraído por dados e software certificados. Gente, é impossível. Aconteceu. Alexandre de Moraes está mentindo descaradamente. Está escondendo a sua podridão, os seus crimes em relação aos quais existem indícios. Mais uma vez, cabe a ele presunção de inocência, mas cabe a ele também a lei, como cabe a todos os cidadãos. Cabe investigação, cabe busca e apreensão, cabe até a prisão por indícios de obstrução de investigação de organização criminosa. Segue lá. Sobre a necessidade absoluta de Alexandre de Moraes ser investigado. O fato de que a Procuradoria-Geral da República ainda não pediu investigação sobre essas outras relações que já se conhecia já é meio escandaloso. A PGR não pedir investigação agora é um escândalo maior, é um escândalo explosivo. Mas eu insisto, se o ministro Alexandre de Moraes mentiu sobre essa troca de mensagens, ou mentir, porque por enquanto ele enrolou, se ele mentir sobre essa troca de mensagens, ele não pode ser ministro. Não se trata de mentira sobre o que ele foi fazer no fim de semana em algum lugar. Se trataria de uma mentira sobre um caso que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, a casa caiu. O que você achou de ver a Globo detonando o Moraes, hein? Conta pra mim nos comentários. Cara, que coisa, hein? É lógico que aquela nota do Alexandre de Moraes dizendo que não, porque não era pra mim a mensagem, porque tava na pasta, não sei o que lá e coisa e tal.
aquilo já está mais do que descartado, não tem lógica nenhuma. A gente já explicou aqui que, né, a primeira Malu Gaspar já falou que não usou pasta nenhuma para fazer associação, que o sistema faz associação lá direto dos prints com as mensagens. Então sim, aquelas mensagens foram mandadas e foram mandadas para o celular do Alexandre de Moraes. Eles têm o número do celular do Alexandre de Moraes, sabe que foi para ele mesmo. Mas o Alexandre de Moraes tinha falado na nota que era pela pasta, né? E aí havia duas possibilidades. Por quê? Porque aquela mensagem do conseguiu bloquear poderia estar com o senador Irajá ou então com a Viviane Barsi, né? O Alexandre de Moraes insinuou naquela nota dele que a Malu Gaspar não prestou atenção na pasta, a pasta que estava junto com não sei outra pessoa. Não vou falar o nome da outra pessoa. O que ele queria dizer com isso? Qual que era a desculpa que ele queria dizer com isso? Não, ele mandou para a advogada dele, para Viviane Barsi. Né? A Viviane Barsi tem um contrato com ele, a advogada dele recebeu lá, ou então ele achou que ia mandar para o senador Irajá. O senador Irajá não faz nenhum sentido, né? Mas, enfim, de qualquer forma não era com ele, era com a Viviane Barsi, né? Só que deu ruim essa explicação, cara, porque a mulher do Moraes negou ter recebido mensagem de Vorcaro, né? Enfraqueceu o argumento do ministro, mas não é só isso. Não é que enfraqueceu o argumento do ministro, ela meio que chutou o ministro, cara, deixou pra lá, porque esse tipo de coisa devia ter sido combinado, né? O ministro poderia ter combinado com ela de, olha só, pô, Vivi, faz favor aí, cara, diz que, né, que recebeu mensagem do Vorcaro, porque ela recebeu mensagem do Vorcaro, você pode entender que, bom, ela era advogada do Vorcaro, conseguiu bloquear, né? Não, eu tô tentando aqui fazer a petição no processo, não sei o que lá. Em princípio não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes, né? Poderia ser uma explicação realmente, né? Só que é uma explicação que não tem lógica nenhuma. E a Viviane, a essa altura, já percebeu que essa canoa está furada. Eu já perguntei no último vídeo meu, pergunto de novo. Alguém lembrou de tirar o passaporte do Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes vai fugir, cara. Não, ele vai fugir, porque ele ficou sem saída, ele não tem saída nenhuma. Acabou, não tem mais pra onde correr nesse negócio, cara. Ficou terrível isso daqui, né? E pior, ficou provado que ele mentiu numa nota do STF. O STF, ele já deu um monte de nota estranha no STF, tá? Que dá a impressão que é mentira, mas que, né, a gente não tem prova. Nessa aqui não, a gente já tem prova que é mentira mesmo. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu. Não, olha só, esse vídeo aqui não é sobre o caso lá do Master, do Alexandre de Moraes, porque esse caso já está esclarecido. O Alexandre de Moraes tirou a explicação dele do rabo, não tirou do nada, né? Não tinha lógica nenhuma negócio das pastas e coisa e tal, que tem a pasta disso. Já fiz um vídeo, a Polícia Federal mandou o código-fonte do programa que faz a indexação, não tem nada a ver com nada, usa os 2 primeiros dígitos do hash do arquivo para dizer em que pasta que vai, ou seja, não tem lógica nenhuma essa história, né? Então, o ponto aqui é a mulher do Alexandre de Moraes está saindo fora, cara. Ela saiu fora da parada. Não conte comigo. Veja, ô Xandão, você errou num detalhe, cara. Quando o Lula botou a culpa toda na Marisa, ele esperou a Marisa morrer primeiro, né? Porque se a Viviane já tivesse morrido, né? Eu não sei se está nos seus planos aí, Moraes, mas né, o processo do Lula foi assim. Primeiro ele matou a mulher dele, depois ele botou a culpa na mulher dele, né? Porque se botar a culpa na mulher com a mulher viva ainda, a mulher pode falar, não, eu não tenho nada a ver com isso não, né? A Viviane Barsi de Moraes já deve ter percebido nessa altura do campeonato, porque isso que é o problema. Até aqui, o Alexandre de Moraes tinha uma confiança completa na mulher. Lembra? Todo o patrimônio da família estava no nome da empresa, que está no nome dela. Né? Isso é uma questão de confiança, para pensar. Né? Se ela resolver chutar a bunda do Alexandre de Moraes, ela e a família ficam com todo o patrimônio, o Alexandre de Moraes, ok, ele tem um salário bom de 41 mil por mês, mas eu já falei para vocês que nesse nível da galera lá, o salário de 41 mil por mês é bom para você, meu amigo, é bom para mim, é bom dinheiro para pobre. Para esse pessoal, isso é troco de pão, cara, isso é merreca, não é nada, né? Então, ou seja, tá tudo no nome da mulher, né? E se a mulher brigou com ele, é muito triste, o fim de um casamento é muito triste, cara. O Alexandre de Moraes jogou a culpa na mulher, certamente sem combinar com ela antes, porque eu imagino, ou então combinou com ela antes e ela peidou, ela falou, não, bota meu nome nessa porra não, meu amigo. Tu entrou nessa roubada aí com o Vorcaro aí por tua conta, chegou no limite. Olha só, se o Alexandre de Moraes não teve o apoio da mulher dele, imagina como é que tá o apoio do Alexandre de Moraes no STF com essa lambança toda que ele tá falando aqui, ó. Ministro afirmou que prints dos textos enviados pelo banqueiro a seus interlocutores foram armazenados em pastas junto com contatos das pessoas que receberam e depois entregues à CPMI do INSS.
A gente já sabe que não tem nada a ver com a CPMI do INSS, porque a própria Malu Gaspar falou que o que ela recebeu foi perícia da PF, não foi da CPMI do INSS. Depois o pessoal da PF falou que não tem nada a ver a organização das pastas, as pastas são mais ou menos aleatórias. Eu fiz um vídeo, eles mostraram o código-fonte do programa que faz a organização das pastas. É com base no hash MD5, não tem nada a ver com o contato tá ligado ali, né? Só que a gente sabe que o pessoal, quando ele falou isso, ele falou numa de deixar a Malu Gaspar de forma, né, como, olha só, ela podia ter feito a pesquisa dela, teria achado para quem que foi essa mensagem, ela colocou a culpa em mim. Quando eu fiz esse vídeo eu falei, ó, das duas uma, ou vai Alexandre de Moraes para cadeia, ou vai Malu Gaspar para cadeia, porque chegou num nível de inconsistência das duas coisas. Um dos dois estava mentindo ali, ou a Malu Gaspar estava mentindo, ou o Alexandre de Moraes estava mentindo, e ficou muito claro depois, pela explicação da Malu Gaspar e depois pelo código-fonte do sistema e a coisa toda, que era o Alexandre de Moraes que estava mentindo, né? O Alexandre de Moraes estava mentindo, tirou do rabo a explicação das pastas lá não sei o que lá. Mas ele ainda tentou jogar a culpa na Malu Gaspar, disse que não, que se ela tivesse pesquisado na pasta, teria achado de quem que foi, né? E aí o que o pessoal fez? Foi lá pesquisar nas pastas para ver quem é que eram os contatos que estavam na pasta com a mensagem do... E aí bloqueou, né? Conseguiu bloquear, né? E tava o senador Irajá e a Viviane Barsi. Então é para um desses dois. Não faz absolutamente nenhum sentido mandar esse tipo de mensagem para o senador Irajá. O cara é o senador do Tocantins, não consta que o Vorcaro conversou com ele em momento algum. Veja, esse negócio de você ter um contato, ter o contato da pessoa no seu celular, não quer dizer nada. Tem um monte de gente, eu tenho contato de um monte de gente no celular que eu nunca liguei. E um monte de gente tem contato meu que também não fala comigo, nunca falou comigo, ou que não fala comigo há muito tempo. Então, assim, contato não quer dizer nada. O que importa é se tem conversa com a pessoa, né? Não tinha nenhuma conversa com o Irajá. Com a Viviane Barsi também não consta nenhuma conversa, o que é até muito estranho, porque deveria ter, né? Ela é o advogado do Vorcaro no final das contas, né? Um contrato supostamente poupudo de 129 milhões, mas não tem nenhuma conversa dela com o Vorcaro. E aí, a ideia, eu imagino que a explicação que o Alexandre de Moraes quis dar para a parada era que, não, ele estava conversando com a Viviane Barsi. Ele achou lá nas pastas lá o contato. Então eu vou dizer que é isso. Que aí vão dizer que ele estava falando isso com a Viviane Barsi, conseguiu bloquear. Aí faz sentido, né? A advogada dele tentou bloquear, tentou entrar com uma petição lá para fazer alguma coisa, né? O que não pode é o Alexandre de Moraes fazer essa petição, né? Porque isso seria absurdo, ele é um juiz, ele não é um advogado do Vorcaro, né? Só que, se ele conversou isso com a Viviane Barsi peidou, olhou, viu porque a situação estava feia, que não tinha jeito e falou que aqui, ó, a advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, negou neste sábado, dia 7, ontem, ter recebido mensagem em que o dono do Banco Master pergunta: alguma novidade, conseguiu notícia ou bloquear? Com isso, ela enfraquece a versão do próprio marido. Não, ela não enfraquece a versão do próximo marido, ela joga a versão do próximo marido no lixo. Acabou. Né? Assim, já estava estranho esse negócio. Tanto que eu falo, a questão aqui não é nem derrubar a versão do Vorcaro, não é nem derrubar a versão do Alexandre de Moraes. Essa versão do Alexandre de Moraes já estava derrubada há muito tempo, já não tem nada. O que mostra aqui é que a Viviane Barsi não quis segurar o BO do Alexandre de Moraes, meu amigo. Chegou um momento que ela olhou para a coisa e falou: ih, rapaz, quer saber do negócio? Eu tô fora, Xandão, eu tô fora. A piscina ficou funda demais para mim aqui, cara. Eu tô sabendo que tá com esse rolo aí, eu vou pular fora dessa parada. E se a mulher do cara pulou fora, eu quero ver se vai ter algum ministro do STF que vai casar com esse cara, porque a essa altura do campeonato já tá todo mundo vendo que não tem explicação mais. O cara mentiu em uma nota oficial do STF, arrumou uma explicação tirada do cu para tentar dizer por que ele estava falando com o Vorcaro, uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Essa explicação das pastas aqui. Nem a mulher dele deu aval à explicação dele. Se a mulher dele não deu aval à explicação dele, assim, eu acho pouco provável que o Alexandre de Moraes não tenha tempo de avisar para a mulher dele: amor, o negócio é o seguinte, cara, tive que botar teu nome na parada aqui, tá? Porque, porra, pegou para mim aqui, a explicação que eu consegui passar para essa mensagem do Vorcaro é que não, ele falou com a Viviane. Aí tu confirma aí, tá? Tu fala aí que né, falou comigo, sim. Só que a Viviane fez a conta aqui? Porra, se eu falar isso, eu vou estar entrando nessa mentira. Essa mentira já tá óbvia. Já tá na cara que isso é mentira.
Então, eu vou me complicar mais ainda, né? Ela falou, eu não tem nada a ver com isso não, né? Agora, eu não sei se a Viviane sabe que essa parada toda aqui, ela já é cúmplice, né? Não tem como ela escapar dessa parada. Porque o Alexandre de Moraes agora, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? O mais provável é que ele seja perseguido. Eu tô começando a ficar com medo dele fugir do país, cara. Na boa. Acho que alguém devia tirar o passaporte dele. O André Mendonça devia pedir lá pro pessoal entregar o passaporte, cancelar a saída do Alexandre de Moraes do Brasil, se ele estiver no Brasil, nem sei se ele está no Brasil mais, porque começa a ficar preocupante esse tipo de coisa, né? Para pensar, né? Aqui, ó. Segundo os prints dos textos enviados pelo banqueiro a seus interlocutores foram armazenados em pastas junto aos contatos das pessoas que receberam e entregues à CPMI do INSS. Não tinha nada a ver com nada isso daqui, né? No material sob custódia da comissão, essa anotação com questionamento de Vorcaro é uma mensagem armazenada em uma pasta junto com o contato da Viviane e com o contato do senador Irajá também, tá? Os dois contatos estão lá. Só que, né, não faz sentido, né? As duas versões, a de Moraes e da mulher, são incompatíveis. A assessoria do STF foi acionada sobre a afirmação da Viviane Barsi. Se houver resposta, o texto será atualizado. Mas aí, o que chama atenção nessa coisa aqui é que mais um casamento acabou, né? A Viviane Barsi virou pro Xandão e falou, meu amigo, porra, teu BO tá muito pesado pra eu segurar esse teu BO aqui, cara. Te amo muito, mas olha só, não deu mais, cara. Isso sem contar que tem gente falando que o Vorcaro pegava lá também, né? Eu não sei se entende, mas essa coisa, esse tipo de coisa eu acho que é uma besteira, né? Eu tenho evitado falar dessas fofocas que estão surgindo, né? Tem um monte de fofoca falando, porque eu acho que na verdade não deveriam ter liberado essas mensagens de conversa do Alexandre de Moraes do Vorcaro com as amantes dele, coisa e tal, porque, cara, isso assim é uma coisa moralmente feia, moralmente feia, mas não é crime, porra, né? O cara tava lá, né? Descobriu Viagra, né? Descobriu que pode comer um monte de mulher ao mesmo tempo sem ficar broxa, aí, porra, pegou um monte de gente, tinha dinheiro para pegar um monte de mulher, então, porra, deixa o cara, pô, o cara tem um direito dele lá. Agora, né, ficar divulgando as mensagens do cara é sacanagem, né? Então, assim, não vou fazer inferência sobre isso daí, não. O ponto total é isso daqui. A mulher do Alexandre de Moraes chutou o cara. Te vira aí, Xandão, te vira nessa explicação aqui, porque eu não vou entrar nessa porra, não. Essa porra ficou feia demais pra mim, tô fora. Xandão, pra botar a culpa na mulher, tem que matar a mulher primeiro. Aprenda com Lula, cara. Os ministros do STF estão indignados com a Polícia Federal e correram nesse sábado para a revista Veja, para a imprensa, para contar qual é a sua indignação. Eu vou te explicar agora. Os ministros foram para a imprensa, ou um deles foi para a imprensa, dizer que estão indignadíssimos com a postura dos investigadores no caso do escândalo do Banco Master. Diz a matéria que o motivo é que eles avaliam que há uma ofensiva dos investigadores contra o STF e contra a PGR na opinião pública. Nossa, coitadinhos, é uma ofensiva. Eles queriam ter um resort em paz, eles queriam ter em paz um cassino clandestino, queriam poder em paz ter um contrato de 130 milhões, queriam em paz poder falar com o bandido no dia da prisão dele. Vai bloquear? Como assim? Levar isso antes para a imprensa do que antes para o Supremo? O que eles queriam? Que primeiro mandasse para o Supremo para a gente não saber? Ou eles acham que a gente vai acreditar na história de que se isso antes fosse ao Supremo, algum dia a opinião pública saberia? É óbvio que não. É óbvio que não. Diz ainda o tal ministro, aspas, para o que ele diz, claro, reservadamente. As coisas obtidas pela Polícia Federal vazam antes de chegarem ao Supremo. Estamos atentos, diz o ministro. A gente não sabe quem é, mas pelo linguajar e o jeito de falar, você já deve imaginar. As coisas obtidas pela PF vazam antes de chegar ao Supremo. Estamos atentos. Imagina, coloca aí no comentário quem que você acha que é o ministro que falou dessa maneira. Bom, meus caros, o fato é que a grande indignação dos ministros do STF é que a Polícia Federal deixou, ou pelo menos uma ala da Polícia Federal, deixou de ficar de joelhos para o STF. Bastam os 7 anos que a Polícia Federal foi usada pelo STF como menino de recados, moleque de recados, para ficar perseguindo velhinha na internet. Eles estão indignados com a velha imprensa que passou 7 anos, e basta, 7 anos de olhos vendados para todo e qualquer absurdo por conivência
por conivência da velha imprensa, que se aproveitou da perseguição que era feita ao bolsonarismo e à direita, que eles eram vistas, essa velha imprensa via a direita e o bolsonarismo como indigestos, como radicais, e todos os excessos de perseguições foram aplaudidos pela imprensa. Mas a imprensa olhou agora e falou, agora basta. Agora eles não querem mais. E aí a indignação é essa. Os ministros estão se sentindo traídos por uma Polícia Federal que cansou de ficar de joelhos, por uma imprensa que cansou de se cegar. E foi conivente, vamos dizer a verdade. A Polícia Federal foi conivente enquanto perseguia a velhinha que tuitava, a imprensa, a velha imprensa foi conivente enquanto fechou os olhos para as perseguições feitas à direita e ao bolsonarismo. Mas basta, cansaram-se. E tomara que continuem cansados, e cansados compreendam que não dá para crer e contar com justiça dentro do STF. Então a justiça precisa ser feita fora do STF. É só porque esses vazamentos ocorreram que tiraram o Toffoli da frente do caso Master. E o Toffoli estava à frente, em cima do caso Master, para que ninguém investigasse o caso Master. Alguém duvida ainda disso? É só com os vazamentos para a imprensa que está havendo algum ímpeto de investigação, algum ímpeto de limpeza. E a indignação dos ministros é porque isso está acontecendo. É porque eles estão expurgando o que há de ruim dentro do STF por meio desses vazamentos. Porque a imprensa está sabendo, porque a Polícia Federal está vazando, e porque, enfim, com isso nós, enquanto sociedade, estamos pressionando, enfim, o STF a se tornar um tribunal minimamente decente, moral, com um pingo de credibilidade pública. E esperamos que assim continue, porque se a Polícia Federal de novo voltar a se submeter ao STF, e a opinião pública, a velha imprensa também, bom, indignados estaremos nós, que sobraremos aqui nas mãos de ministros que usam hoje o STF como um trampolim para interesses setoriais e pessoais. Pois é, tá aí, pessoal. Quando chega num ponto onde a própria esposa do Moraes não conseguiu sustentar a verdade, faltou combinar com ela, né? Como o Ancapos aqui acabou de falar, o Peter, né? Só não combinaram entre eles. Será que é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa entre o casal? Porque um é da Suprema Corte, o outro tem um escritório de advocacia. Eles têm ali processos de terceiros em comum nas cortes e no escritório. E aí a pergunta que fica é, ou eles não combinaram sobre essa questão aí das mensagens do Vorcaro, ou parece que a Viviane Barsi já está atrapalhada. Olha só o que o Peter acabou de falar aqui. O Lula aconteceu algo parecido com isso. Quando a ex-esposa do Lula, né, ela começou a descobrir ali todas as maracutaias e todo o rolo e todo o rombo, mensalão, petrolão, BNDES, dinheiro indo para Caracas, dinheiro indo para Cuba, e viu que a casa estava caindo, ela acabou tendo ali um problema sério de saúde e veio a falecer, e muitos falam que foi por causa da descoberta de tudo isso aí que aconteceu com o Lula, na era Lula, né? E agora nós estamos vendo aí o barco afundando e nem a própria esposa do Moraes parece querer segurar a onda para ele. Nós já estamos vendo a própria TV Globo, olha que coisa inédita, a Globo que sempre defendeu, passou pano para a esquerda e sempre foi a favor ali, até mesmo dos ministros do Supremo, né? Eles andam de mãos dadas, o sistema, é o consórcio ali em Brasília. Agora a Globo finalmente parece que acordou num relance assim de lucidez e abandonou o Supremo ali, o Ilustríssimo, mas também os ministros do Supremo Tribunal também parecem estar dando as costas, Gilmar Mendes, o próprio Dias Toffoli, o próprio Fachin, não estão comentando o caso, ninguém viu, ninguém sabe e ninguém sabe de nada. Eles estão dando as costas. E agora, depois da mídia e do Supremo, agora é a vez da própria esposa do Moraes desmentir ali, que não sabe de mensagem nenhuma, não recebi nada, não me ponha nessa história, isso aí é um problema seu. E outra coisa que é muito importante é o seguinte, a qualquer momento o Moraes pode dar uma saída do Brasil. Por quê? Pessoal, não há mal que dure para sempre, não adianta, você pode até, olha só, preste atenção nisso aqui, você pode enganar a muitos por muito tempo, mas não todos por todo o tempo. Uma hora a verdade chega, pessoal. As mensagens aqui, elas afirmam, né, elas deflagram que
O Moraes foi até a casa do Vorcaro e estava ali nos seus bunkers, né? Estava ali num cômodo da casa reservado, preparado para receber ali pessoas importantes. E ali ele tomava vinhos caríssimos, né? Espumantes, e fumava charutos cubanos caríssimos também, e conversavam sobre o destino financeiro do Brasil. E aí, pessoal, se alguém pensou que os bancos, os banqueiros desse país não estavam enrolados no meio dessas maracutaias ali de Brasília, mas se enganou e muito. Mas é claro, olha só, uma canetada que o Lula dá, uma canetada que um ministro supremo dá, beneficia um banqueiro, mas de forma, assim, astronômica. Nós ainda não chegamos, eu falei que num dos nossos vídeos aqui, esse rombo e esse escândalo do Banco Master é só a ponta do iceberg. A hora que chegar nos 5 bancões aí do Brasil, Itaú, Bradesco, Nubank, Santander, Caixa Econômica, também pode colocar Banco do Brasil e outros mais, Santander, né, já falei. A hora que chegar nesses bancos aí sim o povo brasileiro vai ver para onde que está indo o dinheiro. Vocês lembram quando o Ciro Gomes denunciou? O Ciro Gomes veio a público, inclusive tem vídeo dele aqui também no canal. Ele veio a público e falou o seguinte sobre os precatórios, o rombo dos precatórios. O que aconteceu? Precatórios, você sabe, de repente tem alguém que está nos assistindo aqui que até tem algum precatório ou já teve. São dívidas que uma pessoa física ou até a jurídica tem com o governo, mas que o governo não paga, ele vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. E essas dívidas vão crescendo, né? Porque tem juros, tem correções. E aí o Bolsonaro, por exemplo, falou que era impagável, porque tinha que esperar, tinha que negociar e tal. Quando veio a época do Lula, os primeiros meses do Lula, o que o Lula faz? Ele fala, bom, não dá para pagar e tal. Ele faz um acordo com os bancos compram esses precatórios, essas dívidas de pessoas físicas, por um preço de banana. Comprou por preço de banana. Uma semana depois, 15 dias depois, o senhor Lula ali, os seus ministérios da Fazenda, com o Fernando Tachad e outros mais, assina ali, resolvi, vão pagar os precatórios a 100%, vão pagar no preço cheio, 100%. Ou seja, venderam para o banco, 3 bancos desse tamanho aqui, vendeu um pouquinho, no preço baixo, os precatórios. Depois, poucos dias depois, resolveu pagar 100%. Quando era para as pessoas físicas, eles não queriam pagar os 100%. Mas depois de ter vendido para os bancos, e aí os bancos pagaram as pessoas físicas, mais um precinho pequeno, o banco tirou um lucro gigantesco, tudo em cima de uma canetada do Lula. Isso aí foi denunciado claramente pelo Ciro Gomes. E nós vamos chegar, aguarde, nós vamos chegar nos grandes bancos, Itaú, Bradesco, esses grandes bancos, eles também serão investigados. Na verdade, pessoal, se a gente tivesse um executivo forte e um judiciário forte, não essa pouca vergonha que nós temos visto, o Ministério Público, que é a Polícia Federal, juntamente com a PGR, com o Tribunal de Contas, esse pessoal, eles teriam mais autonomia e força para poder investigar os ricos e poderosos desse país. Só que como hoje todo mundo deve favor para todo mundo ali em Brasília, as investigações são fracas, as investigações são lentas, são morosas. Por quê? Dependendo de quem for pego, vai cair metade da República. Então, você resguarda um, protege o outro, blinda o outro, e o Brasil vai levando. E quem vai sendo prejudicado são 220 milhões de pessoas que não têm uma boa escola, que não têm uma boa segurança pública, que não têm uma boa saúde. Cidadão hoje vai num serviço público do SUS, faz uma consulta, e o exame que ele vai fazer sai para dali a 3, 4 meses. E aí depois que sai o exame, o médico vai dar um remédio, um tratamento para dali a 2, 3 meses. Ou seja, já passaram-se 6 meses dessa novela, o doente já está morrendo já. É um sistema totalmente falido. A Previdência Social também não presta, a segurança pública está o caos, a própria escola, os meninos chegam no 2º grau aí, no 1º, 2º ano do 2º grau, não sabendo fazer uma conta simples de matemática, não sabendo ler um texto, fazer uma redação. Pode comprovar isso se você tem um jovem na sua casa, pede ele para fazer uma conta simples de matemática, uma expressão numérica, uma raiz quadrada, não sabe fazer, não sabe falar o básico do inglês e também não sabe redigir
ali um texto claramente escrito. Tudo isso é culpa desse desgoverno. Tudo culpa deles. Mas as coisas podem mudar esse ano e é por isso que eu tenho te convidado para se inscrever aqui no canal. Sabe por quê? Este ano pode ser o ano da virada. Nós vamos ter o Flávio Bolsonaro aí com grandes chances de chegar. E mais, eu já falei aqui nesse canal, o empresário, empreendedor, palestrante Pablo Marçal está quase certo para ser vice de Flávio Bolsonaro. Alguns gostam, outros não gostam, mas ele, na internet, nas redes sociais, ele domina. Então seria talvez o empurrão, né? Uma força final que os bolsonaristas precisam para poder voltar à direita ao poder. O que você acha disso? Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo e eu vou te pedir um favor, pessoal. Se você puder, compartilhe esse vídeo. É só clicar aqui, tem uma setinha pro lado assim, você compartilha esse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Para quê? Para que todos possam saber dessa pouca vergonha que tem acontecido em Brasília, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.